Olá, meu irmão, olá, minha irmã, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui hoje para nós fazermos mais uma recapitulação da lição da Escola Sabatina. Aqui na descrição você encontra um link para você ter acesso ao nosso guia de estudo. Nosso guia que tem aí como tema Descanso em Cristo. Se por algum acaso você ainda não tem o guia, está sem o guia em mãos, aqui na descrição você encontra um link que você vai estar podendo acessar todo esse material de forma gratuita. Também queria pedir que você se inscrevesse no canal, curtisse o vídeo e compartilhasse com seus amigos, familiares, com as pessoas de sua igreja, principalmente com aquelas que fazem parte da sua classe da Escola Sabatina, para que juntos nós possamos aprender um pouquinho mais sobre esse tema tão especial. Nós estamos indo aqui para a nossa terceira semana e tem como tema Raízes da Inquietação. Antes de nós começarmos, porém, eu queria convidar, na verdade, você para que nós fizéssemos uma oração e convidássemos o Papai do Céu para estar junto com a gente. Então feche seus olhos nesse momento e curta sua ação. Santo Deus, Eterno Pai, obrigado, Senhor, por mais uma semana estarmos aqui podendo recapitular a sua lição. Senhor, nos ajuda a cada dia estudarmos a Tua Palavra, estamos perto de Ti, estamos em contato contigo através da Tua Palavra. Pedimos que o Espírito Santo agora seja o nosso professor, que Ele nos faça entender aquilo que o Senhor quer que entendamos. Aquilo que vai ser bom para a gente, aquilo que precisamos nesse momento. Pedimos que abençoe essa pessoa que está aqui assistindo esse vídeo, abençoe também toda a sua família, que o Senhor dê força para ele a cada dia estar estudando a Tua Palavra. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. A nossa terceira lição, ela traz como tema Raízes da Inquietação. E é interessante que muitas vezes nós temos algumas coisinhas ali que acabam nos afastando de Deus. E essas coisas muitas vezes são bem perceptíveis, né? São coisas que ali a gente abate o olho, a gente já diz, eita, tá errado isso aqui. Mas tem algumas coisinhas também que são, digamos assim, que meio que imperceptíveis. Muitas vezes nós fazemos, nós agimos, estão arraigadas na gente, mas a gente não consegue percebê-las assim com tanta facilidade. E essas coisinhas são as que muitas vezes acabam minando nossa relação com Cristo. E nessa semana nós vamos entender um pouquinho mais sobre essas coisas, né? Que muitas vezes nós fazemos até sem perceber. Nós fazemos até ali às vezes, digamos, por ignorância. Mas são coisas que nós precisamos pedir a Deus que nos ajude a enxergar e principalmente que nos dê força para que nós possamos mudar. Para que cada dia mais nós possamos nos assemelhar com Jesus e assim encontrarmos o seu descanso, o descanso que Ele nos prometeu. O versinho para memorizar está lá em Tiago 3,16 e diz assim, ó, onde há inveja e rivalidade, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Então, olha o que ele diz aqui, ó, que se há um lugar que tem inveja e rivalidade, nesse lugar vai haver confusão, inquietação, transtorno, discórdia e, consequentemente, todo tipo de coisas ruins. Então veja que nós não podemos deixar que essas coisas estejam em nosso meio, porque se elas estiverem, coisas boas não vão brotar. Então vamos aqui para a nossa lição de domingo, que traz um tema também um pouco estranho. Eu não sei você, mas quando eu li aqui à primeira vista, eu disse, oxe, que coisa estranha, né? Jesus traz divisão. Como é que pode? Jesus, que lá em Isaías 9,6 é dito que Jesus é o príncipe da paz. E Jesus também, em muitas passagens aqui, diz que nós devemos amar até os nossos inimigos. Mas agora, Jesus é trazido aqui como alguém que traz divisão. E o pior, foi o próprio Jesus que disse isso. Veja lá em Mateus 10, a partir do versículo 34. Jesus falando aqui, ó, não imagine que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Vim para pôr o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe e a nora contra sua sogra. Seus inimigos estarão em sua própria casa. Eita! Parece que Jesus está contradizendo tudo que foi dito aqui sobre ele anteriormente e tudo que ele mesmo disse lá e que mandou que Moisés escrevesse, né? Porque Moisés mandou honrar o pai, mandou honrar a mãe, mandou ter ali a relação de respeito com os familiares. E Jesus está dizendo aqui que veio para colocar homem contra seu pai, filha contra mãe,
nora contra sogra. Mas vamos continuar lendo aqui para a gente ver se a gente acha alguma saída para essa situação, né? Verso 37. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem se recusa a tomar sua cruz e me seguir, não é digno de mim. Verso 39. Quem se apegar à sua própria vida, a perderá. Porém, quem abrir mão de sua vida por minha causa, a encontrará. Parece que a gente lendo esses versos aí, parece que deu uma certa clareada, né? Parece que Jesus não está falando que veio destruir as famílias, mas Jesus está falando ali sobre em quem nós colocamos em primeiro lugar em nossos relacionamentos. Que nós devemos muitas vezes fazer escolhas, nós devemos escolher se nós vamos amar mais nosso pai, nossa mãe e as demais pessoas, ou se nós vamos amar a Jesus em primeiro lugar. Veja que ele começa o verso dizendo, ó, quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E ele segue dizendo. Então Jesus não está falando ali que veio destruir as famílias. Pode ficar tranquilo, Jesus está falando sobre obediência e lealdade. Jesus está dizendo que nós precisamos ser obedientes e leais a Ele, mesmo que muitas vezes isso custe a paz em nossas relações. Porque quando muitas vezes nós aceitamos o Evangelho, nós encontramos resistência dentro de casa. O diabo ficou irado com essas coisas. O diabo fica ali, eu ia dizer possesso, né? Mas o próprio diabo que possui, então não tem como dizer, né? Mas ele fica ali louco de raiva. E muitas vezes nós encontramos oposição dentro do nosso próprio lar. É isso que a passagem de Jesus está querendo dizer. Quando seu pai for contra o Evangelho, for querer que você me largue, me abandone, aí eu trago a espada, aí eu trago o motivo de ter confusão. Então, é isso, nesse sentido que Jesus disse isso. Mas Jesus mesmo, até o próprio apóstolo Paulo, disse que nós devemos, mesmo que nossa família não seja crente, nós devemos estar ali junto com eles, porque o crente santifica o não crente. E assim nós devemos seguir, a menos que isso impeça que nós sigamos a Jesus. Aí Jesus entra com a questão da espada, né? Porque muitas vezes nós encontramos essa oposição. E até a lição vem dizendo alguma coisa interessante aqui, ó. Ela diz assim, ó, Cristo expressou a escolha ao formular 3 frases. Cada um utilizou o termo digno. Aqui está a partir do verso 37. A dignidade não se fundamenta em elevados padrões morais, nem mesmo em vencer o pecado. A dignidade ou merecimento tem por base nosso relacionamento com Jesus. Somos dignos quando escolhemos acima de todas as coisas, inclusive pai, mãe, filhos e demais relacionamentos. Então veja que é esse o princípio que Jesus está querendo trazer aqui. Jesus diz que nós devemos ser obedientes a Ele, leais a Ele, mesmo que isso nos custe fazermos escolhas difíceis, escolhas que muitas vezes vão causar ali desavenças, muitas vezes até em nosso próprio lar. Mas nós precisamos colocar a Cristo como o centro de nossas vidas. A segunda-feira traz para a gente o egoísmo, né? Algo que está aí muito presente em nossa sociedade hoje em dia, né? E até muitas vezes muito presente em nossas vidas. A lição trouxe aqui a parábola do rico insensato, né? Está lá em Lucas 12, verso 13 até o 21. Eu queria ler alguns versos aqui com vocês. Primeiro o verso 16, né? A partir do verso 16. Diz assim, um homem que tinha uma propriedade fértil, que produziu boas colheitas, pensou consigo, o que vou fazer? Não tenho espaço para toda a minha colheita. Por fim disse, já sei, vou derrubar os celeiros, construir outros maiores, assim terei espaço suficiente para pôr todo o meu trigo e meus outros bens. Então diria a mim mesmo, amigo, você guardou o suficiente para muitos anos, agora descanse, coma, beba e alegre-se.
Mas Deus lhe disse: louco, você morrerá esta noite. E então, quem ficará com todo o fruto do seu trabalho? Sim, é loucura acumular riquezas terrenas e não ser rico para o reino de Deus. Aparentemente, quando a gente lê aqui, parece que Jesus está dizendo que nós planejamos o futuro, nós nos prepararmos, guardarmos dinheiro, estudar, nos planejarmos financeiramente, fazermos investimentos. Parece que isso é egoísmo, parece que isso é até mesmo desprezo para com o reino de Deus. Mas vamos ver direitinho aqui a parábola. Jesus, ele, quando contou essa parábola, ele não estava querendo dizer bem sobre essas questões. Ele estava querendo focar mais na questão do egoísmo. E outra, ele estava querendo dizer sobre nós pensarmos apenas nas riquezas para este mundo, né? Olha o que ele diz lá no verso 21, né? Sim, é loucuras acumular riquezas terrenas e não ser rico para o reino de Deus. Veja que ele não está dizendo aqui, quem acumula riquezas terrenas é pobre para o reino de Deus. Ele está dizendo assim, ou então está dizendo, quem acumula riquezas terrenas, ou você acumula riquezas terrenas, ou acumula riquezas para o reino de Deus. Mas ele está dizendo, é loucura acumular riquezas terrenas e não ser rico para o reino de Deus. Ele não está dizendo em momento nenhum aqui que acumular riquezas terrenas é ser pobre para o reino de Deus. Ele está dizendo aqui que você precisa acumular riquezas terrenas, mas principalmente você precisa acumular riquezas para o reino de Deus. Você pode ser pobre, você pode ser rico, mas você pode ser um pobre com muitas riquezas para o reino de Deus e você pode ser um rico também com muitas riquezas para o reino de Deus. Assim como você pode ser um pobre aqui na terra e pobre para o reino de Deus, e um rico aqui na terra e pobre para o reino de Deus. É isso que Jesus está querendo dizer. Jesus está querendo dizer que nós não podemos nos focar apenas nas coisas desse mundo. Nós precisamos colocar em primeiro lugar as riquezas do reino celestial, porque nós não sabemos quando é que nós vamos morrer, quando Jesus vai voltar, se as coisas vão piorar amanhã, se amanhã vai começar os eventos finais, se amanhã começa uma crise, como nessa pandemia, tem muita gente confiada em muita coisa aí, veio a pandemia, quantas empresas não fecharam, quantas lojas não fecharam, quantas pessoas ficaram sem emprego, tem muita confiança em seus cargos, nisso e naquilo, e estão aí hoje desempregadas, passando por dificuldades. Por quê? Foram como rico insensato. Tinham sua esperança apenas nas coisas desse mundo. Pensavam só em si, pensavam só no aqui e no agora. Não pensavam nas coisas por vir. Jesus estava querendo alertar aqui que nós devemos, sim, nos planejar, nós devemos estudar, nós devemos investir nosso dinheiro, poupar nosso dinheiro, fazer ali um planejamento financeiro, pensando mais na frente, pensando no futuro, mas nós não devemos colocar nossas esperanças nisso, nós não devemos ficar olhando apenas para isso, nós devemos olhar para o reino celestial. E Jesus aqui está também falando sobre que isso é muitas vezes a raiz das nossas inquietações, né? Essa é uma das raízes. Nós ficamos ali tão preocupados com as coisas desse mundo, nós vivemos inquietos. Imagine aí uma pessoa que estava desempregada, perdeu o emprego na pandemia e que sua única esperança era esse emprego. Provavelmente ficou inquieta, desesperada, agoniada, angustiada. Mas se a pessoa que perdeu seu emprego nessa pandemia, mesmo assim ele tenha confiança e tenha certeza das promessas de Deus, pode ter certeza. Pode ter passado por momentos difíceis, mas com certeza ele estava muito mais tranquilo do que aquele que não tinha a Jesus, que não estava descansando em Cristo. Outra coisa também, descansar em Cristo, não é a gente ficar parado, orando, Deus, manda as coisas, agora vai vir. Não. Descansar em Cristo é mesmo em meio às aflições, nós estamos ali tranquilos, sabendo que Deus cuida de nós, mas que nós precisamos agir também. Nós precisamos sair, nós precisamos buscar, correr atrás, trabalho, emprego, estudo, essas coisas, nós precisamos correr atrás. Mas sabendo, tendo a esperança que Deus sempre tem algo melhor para a gente, mesmo que as coisas desse mundo derem erradas. E que essa possa ser sempre o nosso intuito, a nossa esperança, né? Que nós coloquemos sempre
os nossos esforços maiores, nós coloquemos sempre o nosso foco nas coisas celestiais. Tudo nessa vida vai passar. Tudo, tudo, tudo. Sua profissão, sua faculdade, aquilo que você mais gosta nessa vida, sinto muito dizer, mas vai acabar. Até mesmo as pessoas que você mais gosta vão morrer um dia, se Jesus não voltar antes. Mas a vida eterna que Jesus promete nunca terá fim. Por isso, eu e você devemos colocar sempre os nossos olhos em Jesus, porque através dele nós poderemos alcançar as coisas eternas. Seguindo aqui para a terça, eu acho que nós temos aqui uma irmã do egoísmo, que é a ambição. A lição traz aqui o texto lá de Lucas 22, verso 14 até o 30, que foi ali um dos últimos momentos que Jesus passou com os discípulos. E os discípulos, ao invés de estarem ali junto do mestre, aproveitando aqueles últimos momentos, conversando, sabe o que os abençoados estavam fazendo? Disputando para ver quem seria o maior do reino de Deus. E quando eles diziam isso, eles já estavam dizendo assim, não, nós somos grandes, nós temos posições elevadas, nós somos os caras do reino, mas nós precisamos saber quem é o maior entre nós, quem é aquele que é o cara de verdade. Aí Jesus deu uma liçãozinha daquelas nele, né? Olha o que diz a partir do verso 24, Lucas 22, 24. Depois, Jesus tinha feito ali, partido o cálice, né? Levantado o cálice, tomado o vinho e comido o pão, tinha feito ali a ceia. E aí eles começaram, né? Depois, a partir do verso 24, começaram a discutir entre si qual deles era o mais importante. E Jesus lhe disse, neste mundo, os reis e os grandes homens exercem poder sobre o povo, e, no entanto, são chamados de seus benfeitores. Entre vocês, porém, será diferente, que o maior entre vocês ocupe a posição inferior, e o líder seja o servo. Quem é o mais importante? Quem é o mais importante? O que está à mesa ou o que serve? Não é aquele que está à mesa? Mas não aqui, pois eu estou entre vocês como quem serve. Jesus deu uma lição muito importante aqui. Enquanto os discípulos estavam ali querendo alcançar, Jesus disse, no meu reino, o maior é aquele que serve. Por que Jesus disse isso? Jesus mesmo veio como servo sofredor, como diz lá em Isaías, né? Jesus deixou toda a sua glória, se esvaziou de toda a sua divindade, de todos os seus poderes, de toda a sua onisciência, de toda a sua onipotência, para nascer como uma criança pobre e viver como um adulto pobre. E pior, servir aqueles discípulos. Veja que Jesus lavou os pés deles e estava ensinando a eles ali qual era o verdadeiro princípio do reino. Mas eles estavam preocupados com as coisas dessa terra. Eles estavam muito ali angustiados para saber quem era o maior, quem seria aquele que estava ali mais perto de Jesus, quem seria aquele que comandaria mais, que teria mais, digamos, posses ali no reino de Jesus. E Jesus estava ali provavelmente olhando para eles com a cara, vocês não entenderam nada ainda. A lição até traz aqui, raramente discutimos sobre quem é melhor na igreja, família ou local de trabalho. Podemos até pensar, mas de fato, podemos pensar muito sobre isso, mas quem de fato fala abertamente sobre esse assunto? Ela até fala aqui, a conversão é fundamental para encontrarmos descanso em Cristo. Precisamos de ajuda externa. De repente percebemos que não podemos depender de nós mesmos, mas precisamos confiar em Jesus. Vivemos uma transformação de nossos valores e ambições. Jesus diz, confia em mim e dependa de mim, como esta criança. A verdadeira grandeza é abrir mão de seus direitos e abraçar os valores do reino. Jesus está dizendo aqui que nós precisamos deixar as ambições de lado, as más ambições, né? Nem sempre ambição é uma coisa ruim, né? Muitas vezes você ser ambicioso, no bom sentido, você, por exemplo, querer ser ambicioso para você ser melhor
Você tem a ambição de lutar contra a sua preguiça, de você ser melhor, de você estudar para você conseguir um cargo melhor, de você estudar para conseguir uma faculdade, você estudar fazer outra faculdade, você estudar fazer um curso técnico ou alguma coisa do tipo. Isso é uma ambição boa, você querer crescer, você querer ser maior do que você mesmo. Mas não você estar naquela ambição de sempre querer mais, sempre querer ser o maior, de sempre querer ser o melhor, de sempre querer estar à frente, sempre querer estar em primeiro lugar de tudo. Essa não é a ambição de você querer ser servido, você sempre querer as coisas em sua mão, você sempre querer que os outros estejam ali a seus pés. Jesus diz que isso é errado. Jesus nos ensina que para nós sermos grandes, nós precisamos servir aos outros e não ser servidos. Jesus disse que é melhor dar do que receber. E esse é um dos princípios fundamentais do reino de Deus, que o próprio Deus deu exemplo. O próprio Deus veio aqui como um servo. Ele veio aqui como servo, o maior de todos os servos, e agora voltou ao Pai para ser o maior de todos os líderes, né? Então, que nós possamos seguir o exemplo de nosso mestre. Na quarta, nós temos aqui como tema a hipocrisia, né? O hipócrita geralmente é aquela pessoa fingida, que diz ser uma coisa, mas é outra completamente diferente. Diz fazer certas coisas, manda que as pessoas façam certas coisas, mas não faz. E assim Jesus tratou os fariseus e os mestres da lei, né? Se nós lermos lá Mateus, verso 23, do 1, o capítulo 23, do 1 ao 13, Jesus vai estar falando aqui, ó, ele até fala, os fariseus são os mestres da lei, os intérpretes da lei de Moisés. Façam o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não cumprem aquilo que ensinam. Não fazem aquilo que ensinam, eles são hipócritas. Até Jesus diz aqui, ó, no verso 13, que aflição os espera, mestres da lei, fariseus hipócritas. Diz aqui, fecham a porta do reino do céu na cara das pessoas. Vocês mesmos não entram, não permitem que os outros entrem. Então Jesus foi aqui muito contra essa questão da hipocrisia. E outra coisa também, ele diz aqui, ó, oprimem as pessoas com exigências insuportáveis e não movem um dedo sequer para aliviar seus fardos. Meu irmão, será que você não tem feito isso muitas vezes na igreja? Tem muitas pessoas que chegam na igreja, eles estão engateando na fé e muitas vezes são colocados fardos sobre elas que são coisas demais. A pessoa ainda está ali conhecendo, a pessoa ainda está começando, a pessoa está mudando seu estilo de vida ainda e as pessoas já chegam ali, olha a roupa, olha isso, irmã, não come isso ainda, não come besteira, não sei o quê. Querido, a gente não pode ser assim. Tem a galera aí da salvação pela soja. Você tem que ser vegetariano de todo jeito. Carne é coisa do cão, não sei. E veja, eu não estou pregando contra isso. Eu, inclusive, sou vegetariano. Mas a gente não pode fazer disso um ponto de salvação. A gente deve deixando as pessoas, a gente deve apresentar, a gente deve fazer com que as pessoas conheçam a mensagem e deixando que o Espírito Santo vá trabalhando com as pessoas para que elas mesmas vá mudando. E cada um tem seu ritmo. Umas pessoas vão mudar mais rápido a alimentação, outras nem tanto. Outras vão mudar as roupas mais rápido, outras nem tanto. Outras vão mudar o vocabulário mais rápido, outras nem tanto. Mas nós não podemos fazer disso um fardo, principalmente porque com isso nós somos hipócritas, porque muitas vezes nós não fazemos aquilo que nós pregamos, nós somos falhos também, nós não conseguimos cumprir tudo. Nós não podemos fazer da vida das pessoas um inferno, colocando fardos pesadíssimos sobre elas. Muitas vezes nós queremos projetar nas pessoas que as pessoas façam aquilo que nós queríamos fazer e não conseguimos. E nós somos muito militantes nessas questões porque nós não conseguimos. E a gente quer que as pessoas façam, e isso acaba sendo muitas vezes um fardo para as pessoas. E também tem outra questão, né? Nós não vivemos aquilo que nós pregamos. Nós pregamos as coisas, viver isso e viver aquilo, e muitas vezes o que as pessoas veem em nossa vida é completamente diferente daquilo que nós dizemos. Nós dizemos com a boca as coisas e agimos de outras formas. Jesus pede que nós sejamos coerentes, nós sejamos fiéis àquela mensagem que nós pregamos. Se nós pregamos a fidelidade, nós devemos ser fiéis. Se nós pregamos que não é pecado certas coisas, nós devemos não fazer essas coisas. Nós devemos andar pelos princípios que nós pregamos para que nós não sejamos como os fariseus. Além de não fazer as coisas que pediam para os outros fazerem,
ainda dificultavam muito a vida dessas pessoas e não aliviavam o fardo delas de jeito nenhum. Então, querido, se você viu alguma pessoa em sua igreja que acabou de se batizar, tá ali, não tem roupa, tá com roupas adequadas, calça rasgada, alguma coisa, às vezes a pessoa não tem condição de trocar roupa, porque ao invés de você reclamar, você não tenta aliviar o fardo dessa pessoa? Chegue nela, converse, pergunte se você pode ajudar de alguma forma, se possível, compre roupas, já que você está tão incomodado com as roupas do seu irmão, com a situação do seu irmão, ajude. Seu irmão está ali na alimentação também, por que você, ao invés de estar reclamando e estar dizendo, você tem que ser isso, por que você não compra alguns itens vegetarianos e leva para ele, ao invés de você ficar tentando impor a ele coisas e você não mostra a ele como é, você não leva, não tenta mostrar, esse é o seu, é o nosso real, nossa real função. Jesus manda que nós sejamos luz, que nós mostremos às pessoas. Nós vamos lá com a mensagem, nós devemos mostrar aquela mensagem, mostrar o quanto aquela mensagem pode ser boa para a vida das pessoas. Nós não devemos fazer disso um fardo, chegando lá impondo coisas, dizendo, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, como os fariseus faziam. Sejamos como Jesus. Jesus não corroborava com os pecados, Jesus não corroborava com os erros, mas Jesus não humilhava, não sobrecarregava ninguém. Jesus esperava. Veja Nicodemos. Jesus conversou com Nicodemos ali, e até a morte de Jesus, Nicodemos continuou na posição dele, mas depois veio e se juntou ali aos cristãos. Então sejamos pacientes como Jesus foi e tentemos ajudar as pessoas, não condená-las e transformar a vida delas em um fardo, né? Seguindo para a quinta, nós temos aqui a melhor parte da lição, né? Que é ensinando como a gente eliminar a inquietação. A lição trouxe lá o texto de João 14, é um texto bem conhecido, né, da gente, que é o texto que fala da volta de Jesus, né? Olha o que esse texto fala. Não deixe que seu coração fique aflito. Creiam em Deus, creiam em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu lhes teria dito, vou preparar lugar para vocês, e quando tudo estiver pronto, virei buscá-los, para que sempre estejam comigo onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Não sabemos para onde o Senhor vai, disse Tomé. Como podemos conhecer o caminho? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E a lição até traz aqui a questão, né? Em meio à nossa inquietação, o que fazer para nosso coração ter descanso? Como vencer a divisão, o egoísmo, a ambição, a hipocrisia e achar a paz? A vitória sobre essas coisas começa com Jesus, né? Começa nós aceitarmos a Jesus, nós permitimos que Ele entre em nossas vidas e nós permitimos também que Ele faça as mudanças necessárias. Jesus disse, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então nós precisamos seguir esse caminho, nós precisamos acreditar nessa verdade, nós precisamos aceitar essa vida que Jesus quer nos dar, né? A lição até traz aqui, ó, Ele conhece a direção certa quando vagamos sem rumo pelo deserto desse mundo saturado pelos meios de comunicação. O legislador divino, Ele é a verdade personificada e seu Espírito nos guiará a toda a verdade. O segredo, porém, é buscar a Deus em nossa fraqueza, em nossa dor, em nosso quebrantamento, em nosso estado decaído, sabendo que Ele nos aceita apesar dessas coisas. E apesar disso, e disso se trata a graça. Por isso devemos crer que a recebemos se buscarmos com fé, né? Então, Jesus nos aceita do jeito que estamos, da forma como estamos, pecaminosos, errados. Essa é a verdadeira graça. Mas a graça também, ela tem a questão regeneradora, ela nos transforma. Não existe graça sem mudança de vida. Graça sem mudança de vida não é graça, querido. É libertinagem. A graça, ela nos chama para nos redimir. A graça quer nos transformar e a graça quer
nos dá essa verdadeira vida, uma vida de paz, uma vida de tranquilidade, que mesmo em meio às aflições, nós sejamos tranquilos, nós sejamos serenos, nós tenhamos confiança em nosso Salvador, porque Ele vai trazer a mudança que nós precisamos, Ele vai trazer a esperança, Ele é a esperança. Se nós não mantivermos nosso foco nele, nós vamos viver angustiados, inquietos, vamos continuar praticando egoísmo, continuar sendo hipócritas, vamos continuar sendo ambiciosos, mas nós precisamos entregar tudo isso na mão de Cristo e deixar que Ele nos transforme. Ele até pede para nós lermos Jeremias 22, 3, 22 e pergunta, né? O que Deus pede que nós façamos, né? Jeremias 3, verso 22 diz assim, ó. Meus filhos rebeldes, diz o Senhor, voltem para mim e eu curarei a rebeldia de seu coração. Jesus está lhe convidando hoje para que você volte para Ele assim, ó, como diz aqui em Jeremias. Volte para mim, Jesus está fazendo esse convite. Esqueça o seu egoísmo, deixe a ambição, as coisas que você almeja. Olhe para mim, venha para meus caminhos, siga os caminhos que eu deixei trilhados aqui, porque esses são caminhos de paz, caminhos de esperança, caminhos que levam à vida eterna. Deus não quer que nós deixemos de fazer as coisas nessa vida, Deus não quer que nós abandonemos, mas Ele quer simplesmente que nós tenhamos nosso foco em Jesus, nós tenhamos Jesus em primeiro lugar, nós sigamos pelo caminho que é Jesus e as demais coisas vão sendo acrescentadas. Jesus quer que nós busquemos as coisas que realmente importam, as coisas eternas, não coisas passageiras, coisas que nós não sabemos nem se nós vamos usufruir. Quem garante que eu ou você estejamos vivos amanhã? Ninguém sabe, só quem sabe do amanhã é Deus. Por isso nós devemos buscar a Deus hoje em primeiro lugar, esquecer essas ambições, esquecer as coisas que buscamos aqui com tanto afinco. Nós devemos buscar aquilo que realmente importa, para que nós no final estejamos aqui curados da rebeldia e possamos estar junto com o Senhor, né? Que Deus possa abençoar você, que Deus possa abençoar a sua família e te aguardo aqui semana que vem. Tchau, tchau.